Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá pessoal, meu nome é Douglas Gitt, pesquisador de manejo e fertilidade do solo da Fundação MS. Hoje a gente está numa área em Maracaju, Mato Grosso do Sul, uma área de produção de milho safrinha de um produtor associado à Fundação MS e que vem constatando uma redução da produtividade, principalmente na cultura do milho safrinha e através de algumas ferramentas tecnológicas nós vamos apresentar para vocês qual que foi a sequência de diagnóstico para constatar qual que é o problema que estava reduzindo o potencial de produção dessa área em específico. A primeira ferramenta que a gente utilizou nessa área foi a leitura dos mapas de produtividade. Então, com os mapas de produtividade, a gente consegue detectar qual que é a menor produtividade obtida nessa região que há o problema, né, e comparar com a região que a gente consegue tetos maiores de produtividade. Então é importante a gente mencionar que esses mapas eles foram construídos, né, e comparados, né, a avaliação durante alguns anos. E sempre nessa área em específico, né, a gente constata um baixo potencial de produção do milho safrinha principalmente. Uma segunda ferramenta tecnológica que a gente utilizou para auxiliar no diagnóstico dessa área foi a utilização dos mapas de NDVI. Os mapas de NDVI eles são construídos pela utilização de fotos de imagem satélite durante o desenvolvimento da cultura. Nessa área, principalmente na área de baixo potencial, foi constatado um desenvolvimento mais lento da cultura do milho. Isso pode impactar, né, na geração de número de fileiras por espiga e o número de grãos por fileira, que são dois componentes de produção muito importantes na determinação da produtividade final. Além disso, né, foi constatado também nessa área, em função da utilização dos mapas de NDVI, que no momento do final do enchimento de grãos, foi observado que a cultura do milho ela não completou o seu ciclo de maneira adequada. Isso prejudicou, né? É um sinal que as plantas morreram nesse ambiente e não conseguiu completar o enchimento adequado, né? Proporcionando massa de 100 grão inferior em relação à área de alto potencial. A terceira ferramenta tecnológica que a gente utilizou para nos auxiliar no diagnóstico dessa área foi a utilização dos mapas da análise da fertilidade do solo. Esses mapas foram construídos em duas profundidades, na camada de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros. Utilizando esses mapas para avaliar a química de solo ao longo do perfil e conciliando eles com os mapas de produtividade, nós conseguimos chegar num diagnóstico de qual é o componente químico de solo que estava ligado com as áreas de baixo potencial de produção. Então, a questão principal dessa área foi a observação do teor de alumínio, né, variando de 2 a 3% na camada de 0 a 20 centímetros e na camada de 20 a 40 centímetros, os teores variando de 5 a 10% quanto ao M%. Bom pessoal, após detectado, né, o problema de acidez do solo ao longo do perfil, restringindo o teto de produção dessa área, principalmente para o milho safrinha, nós precisamos analisar a física de solo para constatar se também não há um problema quanto a uma geração de uma camada compactada, né, nesse solo. Então, como vocês podem ver, a área ela está em cultivo simultâneo de milho, né, com capins, né, o produtor utiliza essa prática conservacionista do solo, né, de se gerar palha, né, nesse ambiente. Né. Agora a gente abriu algumas trincheiras nessa área e a gente vai mostrar para vocês qual que é o procedimento que a gente realizou dentro dessas trincheiras para avaliar se há ou não um problema físico. Isso nos vai ajudar no posicionamento dos corretivos da acidez do solo. Bom pessoal, já dentro da trincheira, né, o produtor abriu 3 trincheiras nessa área que ele venha tendo o problema, né, para nos auxiliar quanto à leitura da condição física desse solo. Então, a gente precisa observar o componente vegetal nesse momento e como que a morfologia da raiz está se desenvolvendo ao longo do perfil de solo. Então, como a gente pode ver aqui, né, a presença de raízes ao longo de toda a profundidade ela é constante, né? Então a gente encontra um desenvolvimento de raiz, né, adequado ao longo do perfil de solo,
né? Isso nos mostra que a raiz está se desenvolvendo de uma maneira adequada. Um outro ponto que a gente observa também é a presença de bioporos, né? Esses poros eles são criados em função da atividade biológica, né, da macrofauna nesse ambiente, e eles nos ajudam muito na questão de aplicação dos corretivos da acidez em superfície e a movimentação deles ao longo do perfil. Então isso é uma constatação muito positiva. Uma outra metodologia que a gente aplicou aqui na área foi a utilização do DRESS, que é o diagnóstico rápido da estrutura de solo. O DRESS ele foi criado pela Embrapa e ele nos ajuda muito na questão de avaliação da estrutura dos agregados. Então essa área ela tem uma boa estrutura de agregado, isso é gerado em função da utilização de gramíneas, né, de um sistema radicular mais volumoso, principalmente no cultivo de outono e inverno, né, que se faz pela utilização da consorciação de milho com braquiária. Além da avaliação da morfologia da raiz ocupando, né, todo esse perfil de solo, a realização da metodologia DRESS, né, para a gente verificar a estrutura de agregado nessa trincheira, nós realizamos também uma infiltração de uma determinada solução. Nessa solução ela apresenta um corante que consegue mostrar de uma maneira visual como que a água está percolando, né, infiltrando ao longo do perfil. Então a gente vai em outra região e vamos mostrar para vocês essa avaliação que a gente fez para verificar visualmente a infiltração de água ao longo desse perfil de solo. Bom pessoal, nesse ponto nós utilizamos essa solução específica com corante para verificar a infiltração de água ao longo do perfil de solo. Então essa solução, o volume que a gente utilizou numa determinada área específica, ele representa uma chuva de aproximadamente 60 milímetros. Então a gente aplicou esse volume de água, né, e acompanhamos a infiltração de água ao longo do perfil. Como a gente pode ver aqui, né, essa solução ela conseguiu colorir o perfil de solo aproximadamente até 77 centímetros de profundidade. Então, olha que interessante como que essa água percolou no perfil de solo e tingiu para a gente o perfil, mostrando que ela chegou até essa profundidade. Isso mostra a condição física adequada que esse solo apresenta, de acordo com esse volume de solo, ele infiltrou ao longo do perfil com uma velocidade rápida. Isso mostra, de acordo com essa quarta ferramenta de análise de física de solo que a gente realizou aqui para vocês, nessa trincheira, observando a morfologia das raízes, com desenvolvimento adequado ao longo do perfil. A boa estrutura de solo, além disso, uma boa infiltração de água ao longo do perfil. Isso são indícios que mostram para nós que essa área não tem problema de compactação. Bom, gente, concluindo o diagnóstico dessa área, nós detectamos que havia um potencial de crescimento da produtividade em determinada área, a utilização do mapa de fertilidade ao longo da profundidade do solo foi decisivo para a gente entender quais os teores de alumínio que estavam restringindo o teto de produção do milho. Abrindo a trincheira, a gente consegue observar que não há um problema físico nessa área, em função das práticas conservacionistas que vem sendo utilizado na área. À medida que a gente vem utilizando essas 4 ferramentas de diagnóstico na área, nós conseguimos posicionar os corretivos em superfície do solo. Uma coisa que é importante a gente ressaltar também, que a escolha dos corretivos, ela não seguiu um padrão convencional. Então, os resultados de pesquisa da Fundação nos auxiliou a escolha correta dos produtos, principalmente dos corretivos do solo, e fazer a aplicação desses corretivos em superfície, mantendo o sistema plantio direto, que é um sistema conservacionista, e mantendo as qualidades químicas, físicas e biológicas dessa área em específico.